Recebemos hoje o médico ginecologista, obstetra e mastologista Pablo Barbosa Umpierre. Obrigada por aceitar o nosso convite, Pablo, está aqui conversando conosco hoje. Olá, muito obrigado pelo convite, para nós conversarmos muito sobre vários assuntos da obstetrícia. Então, hoje a gente vai falar também um pouco sobre partos e violência obstétrica, assim como mitos que se criam em torno desse assunto. Para começar, então, eu gostaria que tu nos explicasse o que é considerado violência obstétrica. A violência obstétrica, ela é, hoje em dia, um assunto muito importante na nossa sociedade, uma vez que está em torno da violência contra a mulher. A violência, seja ela a doméstica, a sexual ou a obstétrica, são violências de caráter contra a mulher. Seja na forma verbal, seja na forma física. Então, são casos de omissão ou negligência ou algum problema relacionado ao parto em si. Até chegou até alguma questão sobre o Ministério da Saúde de abolir o termo violência obstétrica, depois se voltou atrás, né? Em maio desse ano, o Ministério da Saúde tinha determinado que não se utilizasse o termo violência obstétrica, uma vez que não havia intencionalidade do profissional em criar. O termo violência refere a algo que tem a intenção de fazer. Uhum. No entanto, o Ministério da Saúde voltou atrás, porque é um termo que já está amplamente divulgado, independente da intencionalidade, ele pode ser, o Ministério colocou que ele pode ser utilizado, não que ele deva ser utilizado, mas que ele pode ser utilizado pela população. E lendo sobre esse assunto, né, a gente encontrou relatos de pacientes que passaram por procedimentos dolorosos que não haviam sido autorizados ou não informados pelo médico, ausência de anestesia, abuso de medicamentos ou negligências. O que isso pode refletir na saúde física da mulher ao longo da vida? O uso de medicamentos ou anestesia ou demais medicações, etc., não influi em si tanto na saúde física, mas sim na parte emocional dessa mulher. Uma vez que essa mulher tem uma preparação para um parto, e uma vez que ela não seja informada, ela não esteja sabendo o que está acontecendo, isso pode alterar muito mais a parte psíquica dessa mulher, quanto aos procedimentos, quanto à sensação de abuso, a sensação de poder sobre ela, sem a devida autorização. E nesse sentido, qual é a importância da elaboração de um plano de parto? O plano de parto, ele serve para a gente determinar, assim, quais são as vontades da mulher, o que ela deseja, quais são as importâncias que ela tem frente àquele parto, tá? E o plano de parto, ele serve como um guia, não que tudo que está naquele plano de parto deve ser seguido, por causa que o parto em si e o trabalho de parto tem as suas modificações ao longo dos acontecimentos. Então, pode ocorrer modificações. Não pode ser um plano de parto que se leve assim. Só pode ser feito o que está no plano de parto. Desde que ocorra uma indicação, isso pode ser discutido com a mulher, pode ser discutido com o familiar, do que deve ser feito. Na verdade, é uma idealização, né? É uma idealização. Se realizará ou não, porque é um momento em que todo mundo, o momento do nascimento é um momento em que todo mundo pode perder o controle, né? Isso. Tanto o médico quanto a mulher, porque vai ser da vontade da criança, na verdade, e das circunstâncias. É um processo fisiológico, mas a gente tem justamente algumas alterações que podem levar a um quadro que caminha para um processo de alteração patológica. Claro. Então, aí o plano de parto acho que serve para pensar no momento ideal de um parto que não ocorre nenhuma alteração. E porque há situações em que na hora do nascimento acontecem os imprevistos, né? E é necessário mudar aquele procedimento que era previsto. Então, qual é o limite entre a mudança de planos e a violência obstétrica? A mudança de planos não é que seja uma coisa planejada. Alguns momentos há alguma intercorrência durante o trabalho de parto em que deve-se optar por um determinado procedimento ou não para corrigir aquele problema.
tá? Isso deve ser, claro, informado à mulher. Muitas vezes, independente da autorização ou não, havendo risco de vida, tanto materno quanto fetal, o médico pode agir, porque ele não pode ser negligente de deixar um bebê ou uma mãe entrar em sofrimento e não agir. Então, tem que ser uma coisa bem planejada pelo médico na hora de agir, mas não que tenha um planejamento prévio. Isso a gente tem exemplos, por exemplo, episiotomia. A episiotomia tem indicações, como fetos muito grandes, como período expulsivo prolongado, aquele em que o bebê está no canal de parto e a força não é o suficiente, não está conseguindo que esse bebê nasça. Tu tem que fazer uma episiotomia para aumentar o espaço, para ter mais facilidade. Às vezes é necessário a aplicação de fórceps, para impedir que um bebê nasça em sofrimento ou que entre em óbito no canal de parto. O fórceps é uma questão que é muito mal vista e falada, né? Mas existem situações em que ele é necessário ser utilizado. É o famoso, nasceu a ferro, é uma coisa muito cultural de medo. Mas o fórceps serve justamente para essas situações de risco. O bebê está no canal de parto, o período expulsivo está prolongado, aquele bebê não pode ficar muito tempo. Em questões que tem prolapso de cordão, eu tenho que fazer o nascimento rápido. Então, existe a indicação do fórceps e quando ele deve ser aplicado. Tá? E quando se faz a aplicação de fórceps, muitas vezes ele deve ser associado a uma episiotomia para poder ser retirado o bebê. E a recuperação dessa mulher que passa por esse processo, ela é mais dolorosa, demora mais tempo para se recuperar do que uma mulher que teve um parto sem nenhuma intervenção? Uma vez que a gente tenha um procedimento, seja ele uma episiotomia ou seja uma cesariana, tem a recuperação daquele tecido que precisa de uma cicatrização, que precisa corrigir com pontos para recuperar. Então, existe uma recuperação nesse sentido. E é bom lembrar também que cada organismo é um, cada mulher é uma, né? Às vezes uma quer passar a experiência do parto para outra, diz, a cesariana para mim foi maravilhosa, e a outra, mas o parto normal para mim foi maravilhoso. Então cada um tem as suas experiências e o seu corpo vai reagir de uma maneira, né? Que aí entramos na humanização do parto. A humanização do parto independe da via. Então a mulher tem mulheres que fazem a opção por cesariana, tem mulheres que fazem a opção por parto vaginal. E ambos podem ser humanizados. Ambos podem ser humanizados e satisfazer a vontade daquela mulher. E quando de fato ocorre a violência obstétrica, a quem essa mulher pode recorrer, como é que ela deve agir, se tem que fazer queixa para alguém, denúncia, enfim, como é que funciona? A violência obstétrica em si, por ser considerada uma violência, a mulher pode procurar os órgãos necessários para denunciar. Nós temos a denúncia de violência doméstica, violência sexual. Acredito que a mulher também possa procurar esses meios para se informar e pedir ajuda. Claro, é sempre importante entrar em contato com o hospital, onde aconteceu, consultar a ouvidoria para esclarecimento, para discutir o que houve, porque às vezes há uma percepção de que aconteceu algo e às vezes caem naquela o que foi necessário, o que não foi. Então eu acho que a parte de esclarecimento eu acho que é o primeiro passo e constatado por todos os meios que há violência e as medidas legais devem ser tomadas. E o direito de ter um acompanhante, né, na sala de parto está assegurado por uma lei número 11.108, que existe desde 2005, lembrando que essa lei vale para quem está tendo esse parto pelo SUS ou através de convênio ou de forma particular. Essa pessoa, ao lado da gestante, ela pode inibir alguns tipos de violência, porque diferente da gestante que está envolvida no processo, a pessoa está mais sã, digamos assim, né, não está passando por aquela bomba de hormônio e tudo mais. Mas mesmo assim ainda há relatos de acompanhantes barrados na porta das maternidades. Como é que é esse procedimento aqui na nossa cidade? O que ocasiona que a pessoa pode de repente não entrar, não ter o direito a essa lei assegurado?
Aqui na cidade de Bagé a gente conta com um bloco obstétrico, tá? É uma unidade fechada, assim como o UTI, centro cirúrgico, tá? É uma unidade em que a gente consta com a sala de parto normal, a sala de cesariana, pré-parto, recuperação. Então, muitas vezes o acompanhante acaba sendo barrado por alguma questão estrutural, por questão de material, por questão de fluxo. Em casos de prematuridade, que tem que se agir muito rapidamente, às vezes o acompanhante fica nervoso e acaba prejudicando o andamento do cuidado do seu filho. Então, são alguns casos, mas, em geral, o acompanhante é autorizado a entrar e acompanhar. Claro, não podemos expor as outras mulheres que estão em trabalho de parto a um acompanhante masculino. Então, às vezes, se pede que entre um acompanhante feminino, porque nós não temos salas individualizadas, nós temos salas com separação, mas que acaba expondo as outras mulheres. Sim. E aí isso se tornaria uma violência. Garantindo o direito a uma e tirando o direito de outra. Tirando o direito de outra. E às vezes, quando é situações de urgência e emergência que está acontecendo, às vezes tem que solicitar que os outros familiares também se retirem para poder se resolver aquele momento de urgência, depois retorna ao acompanhamento. Doutor, não faz parte do procedimento humanizado caso o acompanhante da paciente ou a acompanhante, enfim, não possa entrar, ser explicado para ele o motivo? Sim, normalmente é explicado. Normalmente é explicado, tá? Normalmente é colocado todas as condições e de como nós estamos no momento. Sim. E outra situação recorrente tem a ver com a decisão da mãe, né, em ter parto normal e o médico querer fazer a cesárea. O médico pode induzir a paciente a optar por esse ou por aquele método de parto? Eu acho que a relação médico-paciente tem que ser baseada em confiança, principalmente. Tá? Existem as indicações de parto, existem as contraindicações de parto, existem as indicações de cesárea, existem as contraindicações de cesárea. O médico ele tem a função de esclarecer a mulher frente ao que ela deseja. Esclarecer se ela tem uma indicação de um parto normal ou de um parto cesariana. A decisão cabe à mulher e o médico deve acatar ou não, dependendo das indicações médicas, as indicações clínicas e os problemas em decorrência disso. E acho que também a transparência, né, desde a primeira consulta deixar claro. Existem alguns médicos, por exemplo, que dizem desde a primeira consulta, ó, eu não estou apto a fazer o parto normal, por isso, porque eu viajo, porque eu tenho alguns cursos, ou porque eu não posso estar à tua disposição. Porque é complicado também fazer um pré-natal inteiro com o médico, confiar nele, chegar na hora do parto e ter que ter outro médico, né? Com essa função é que foi, há alguns anos, instituído a disponibilidade obstétrica, tá? A disponibilidade obstétrica serve porque o fazer o pré-natal não está vinculado a fazer o parto. São eventos independentes, como a gente vê assim, as pacientes que fazem o pré-natal na rede são atendidas no seu posto de saúde, mas não é quem atende no posto de saúde que faz o parto. O mesmo se aplica para os consultórios. Não necessariamente quem faz o pré-natal é quem faz o parto. Mas existe a disponibilidade obstétrica, que é acordado entre ambas as partes, para que esse médico faça o atendimento ao parto. Aí cabe, e claro, o médico também, como ser humano, pode ter momentos que ele não esteja disponível. Mas eu acho que deixar claro sempre desde o início. O médico, uma vez que ele opta por não faça o parto normal, ele deixa claro isso para a paciente. A paciente sabe isso desde o início. Então, se ela deseja cabe ela escolher ou não, continuar ou procurar alguém, dependendo do tipo de parto que ela deseja. Claro. E a questão da equipe, né? No momento do parto tem uma equipe, o médico não faz esse parto sozinho, que são algumas peças-chave também, por exemplo, o anestesista, o pediatra. A mulher tem o direito por optar pela equipe ou é a equipe que estiver no plantão? Como é que funciona? Se nós estiver falando de convênios e planos privados, não do plantão em si, a mulher tem o direito de escolher quem ela deseja. A mulher pode escolher o pediatra que ela deseja que vá fazer o acompanhamento também dessa criança
após o parto, ela pode escolher o anestesista, ela pode escolher o obstetra, ela tem livre-arbítrio para isso, tá? Muitas vezes a mulher pede a indicação do obstetra. O obstetra dá as indicações de quem ele trabalha e cabe a ela escolher se quer ou não. Também existem as afinidades, né? Aquele médico, às vezes, ele se afina com determinada equipe, mas a mulher opta se ela... Sim, eu posso colocar, eu tenho uma equipe tal, aí tu vai escolher se quer ou não quer. Funciona da mesma forma, de escolher o tipo de parto, assim como ela escolheu um obstetra, ela pode escolher os demais profissionais. Lembrando que em caso de urgência, emergência, pode mudar tudo também, né? Na emergência pode mudar tudo, porque pode ser necessário a equipe que estiver disponível naquele momento. Seja a equipe que está de plantão, seja a equipe que pode atender naquele determinado momento. E em Bagé, existe uma estrutura favorável para quem escolhe o parto normal? Em Bagé nós temos, como já tinha dito anteriormente, o bloco obstétrico, e no bloco obstétrico nós temos uma estrutura para parto normal. Tá? O parto normal, nós temos a sala de parto, nós temos uma maca pronta para ela se transformar em uma maca de parto normal, nós temos a banqueta de parto, tá? Vai muito da escolha da mulher também, tá? Claro, o papel do hospital em fornecer estrutura vai muito além do que ela deseja. Às vezes, se pedir uma banheira, talvez não seja... Não tenha para oferecer. Alguns utensílios para o trabalho de parto possam ser que não existam ainda no nosso serviço, mas ele está estruturado para atendimento de um parto normal. E a questão da doula, doutor? Que é uma acompanhante que tem sido cada vez mais presente nos partos, nas gestações, né? As mulheres têm feito essa opção. Como é que funciona em Bagé, assim, para a doula acompanhar um parto? A doula, ela tem a função de dar o aporte, o apoio a essa mulher, principalmente o apoio psicológico nesse momento de tensão, que é o parto, principalmente quando é o primeiro parto, que gera muitas angústias, e de estar ao lado da mulher, assim como o obstetra. Faz parte da equipe para dar o suporte necessário para aquela mulher ter um trabalho de parto adequado. Em Bagé a gente tem legislação, né, que garante que a doula esteja presente. A doula não é, porque às vezes as pessoas veem como o acompanhante a que a mulher tem direito, conforme a lei aquela 11.108. A doula é um integrante da equipe. A doula é um profissional, tá? Que no momento aqui na nossa cidade serve como um profissional contratado. Particularmente por cada mulher. Tem alguns hospitais que já tem doula contratada pela equipe para fazer esse acompanhamento. Assim como tem hospitais que tem doula, fisioterapeuta, já contratados, enfermeira obstétrica, que fazem esse trabalho diretamente com a paciente, sem a necessidade de ela contratar alguém de forma privada. O que o senhor deixaria de mensagem, assim, para as mulheres que estão gestantes, né, e que tem aquela idealização do parto, que às vezes pensa, eu quero que meu filho nasça de parto normal, e idealiza muito aquilo. É ruim passar a gestação inteira idealizando apenas alguma coisa, descartando a possibilidade de que pode ser de outro jeito? Eu costumo dizer para os pacientes que mantenham a mente aberta para todas as possibilidades, que o objetivo é que ela tenha um bebê saudável, que ela esteja num ambiente familiar feliz, que é o que elas esperam no final. Então, para isso que deixa a mente aberta, para evitar que que ela tenha a sensação de que algo não deu certo, ou se culpar por algo que aconteceu, ou culpar a equipe por algo que não foi feito de acordo com o que ela desejava. Porque as mudanças que podem ocorrer durante o parto podem ser inúmeras e imprevisíveis. Então, seria assim, eu quero parto normal. Sim, mas não fecha a porta de uma cesárea, porque ela pode acontecer. Eu quero um parto sem nenhum procedimento. Não fecha a porta porque um epísio pode acontecer. Fecha a porta porque a gente pode necessitar corrigir contrações com ocitocina. Não fecha.
deixa a mente aberta, trabalha com todas as possibilidades. A gente vai guiar, primeiramente, para ser do jeito que tu quer. Mas, às vezes, por todas as modificações, pode acontecer que não seja. Às vezes o teu filho já nasce querendo que tu não diferente de ti, né? Exato, e se nós temos um sofrimento fetal, uma bradicardia, uma coisa... A gente opta pela vida, né? A gente opta pela vida. Eu acho que é isso que tem que ficar bem claro. Assim, ó, a nossa opção é por uma vida saudável. Não um bebê que nasça mal porque se optou a não fazer nada. Sim. E tem sido cada vez mais recorrente em grandes cidades, né, não na nossa, a questão do parto domiciliar. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de parto? Eu acho que o parto domiciliar ele requer uma boa estrutura. Justamente pensando na possibilidade de uma intercorrência grave dessas. A gente vê muitas celebridades tendo parto domiciliar, mas essas celebridades elas têm a condição de montar um esquema, um planejamento em que... Às vezes até de contratar uma ambulância particular, alguma coisa. Sim, uma UTI móvel para levar o bebê caso seja necessário, ou a mãe caso seja necessário. Então, assim, ó, a nossa cidade ainda requer uma estrutura para se pensar em parto domiciliar. Uma vez que um parto domiciliar sem estrutura pode acarretar mais danos tanto à mulher quanto ao bebê, podendo aumentar o risco de mortalidade pela falta de estrutura de alguma coisa que não foi planejada, porque tem que ser um parto planejado. Até porque, normalmente, um parto é uma caixinha de surpresas, né? Porque a criança pode ter passado a gestação inteira bem, no momento do parto ter alguma ocorrência, alguma coisa que não apareceu nos exames, que não era esperado, então o melhor é estar em um lugar seguro, né? Bebê que nasce com desconforto respiratório, que precisa de uma intubação, precisa de uma UTI, então são casos que... Se acontecer tudo lindo e maravilhoso... Que bom. Que bom, ótimo. Mas eu acho que ter... tem que ter um planejamento sempre pensando para a possibilidade de as coisas não serem lindas e maravilhosas. Nem todo parto é de novela, né? Nem todo parto é de novela, exatamente. Então, doutor, vou lhe agradecer, né, a sua presença aqui nos esclarecendo as dúvidas desse assunto, que é sempre tão delicado, mas é importante a gente falar, né? Principalmente para todo mundo ter esclarecimentos dos seus direitos no momento que esse é um momento decisivo na vida da mulher, né? O divisor de águas, antes e depois de um filho. Então é importante que seja da maneira que seja feliz para todo mundo, né? Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que o senhor vem realizando. Muito obrigado pelo convite e lembrando sempre que a mulher tem os seus direitos, tem que procurar os seus direitos, a mulher tem que discutir com o obstetra as suas vontades e, esclarecido tudo, o parto vai se dar da maneira mais favorável para se ter uma mãe e um bebê saudáveis. Também. Muito obrigado. E o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé.